O tema da mensagem de hoje é os 4 tipos de pessoas na igreja. Nós vamos falar de 4 tipos de pessoas, de 4 tipos de cristão, de 4 tipos de seres humanos que Jesus relata a respeito deles, como são, como eles recebem a palavra e como devem se comportar. E quem somos nós diante dessas 4 pessoas? Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita comigo: eu tenho ouvidos. E quero ouvir. O que Deus tem a falar comigo. Soberano e eterno, que neste momento, Senhor, esta palavra seja semeada como o semeador saiu naquele dia a semear. Essa palavra vem encontrar uma terra fértil, uma terra boa, um coração pronto para receber e para ouvir. Eu quero, Senhor, neste momento, que em nome do Senhor Jesus, todo o principado e potestade que de alguma forma tenta roubar a palavra, seja agora anulado e cancelado, para que esta boa semente caia em terra boa, em nome de Jesus. Amém? O cenário, amado, aqui é o porto de Cafarnaum. Era uma cidade onde Jesus habitava, onde ele morava. Era às margens do porto. A Bíblia diz que havia uma grande multidão que se ajuntou ali, se apertava, se sufocava para ouvir Jesus. E Jesus, ele sempre nos ensinou com parábolas. Parábolas é como se fossem exemplos. Você vai citar alguma coisa para alguém e vai fazer algum comentário, por muitas vezes você diz assim: olha, por exemplo, assim, 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 e às vezes no exemplo a pessoa consegue entender melhor. Isso chama-se parábola. Jesus, ele quando pregava o reino dos céus, quando ele pregava a palavra de Deus, ele por sua vez, ele se especificava mais ainda em parábolas, em exemplos, para que o povo pudesse entender. Porque o povo simplesmente ouvia o que os fariseus e os saduceus pregavam, anunciavam, e sempre com muita regra, sempre com muita técnica. Eles não conseguiam entender, sabe, na prática como que deveria ser feito. E Jesus trouxe um evangelho simples, onde todos colocavam tantos paradigmas. Ele quebra todas essas muralhas e traz um evangelho simples. E ele então começa a falar sobre o semeador. E quando ele anuncia sobre o semeador, ele diz assim: olha, havia um semeador que ele saiu a semear as suas sementes. E ele semeou em lugares onde a semente caiu, e ele começou a explicar aonde essas sementes caíram. O primeiro momento, amado, parece que esse semeador, ele era meio descuidado. Porque como que eu vou semear semente em espinho? Eu vou semear semente em lugares que tem pedra? Né? Para quem já plantou, parece que não é muito lógico isso. Ele começou a jogar semente em lugares impróprios, onde não poderia frutificar. Mas até os dias de hoje, lá na Palestina, até hoje, eles primeiro semeiam para depois arar a terra. Arar a terra é quando você está preparando a terra para receber a semente. E quando vai arar a terra, você vai tirando algumas sujeiras, algumas pedras, você vai tirando algumas imperfeições, para que a terra fique boa, fofa, para que ela esteja pronta para receber a semente. É engraçado que o semeador no reino de Deus, ele não separa ninguém. A semente vem para todos. Mesmo aqueles que a gente imagina ser uma pedra, mesmo aqueles que a gente imagina
é que eu vou arar a terra. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está entendendo? Isso nos revela um Deus semeador, amado, que não abre mão de semear a sua palavra em coração algum. Às vezes nós imaginamos que tem pessoas que jamais vai ouvir a palavra de Deus, jamais vai dar ouvido, jamais vai se dobrar, mas a palavra de Deus diz que quando ela cai no coração, demore o que demorar, ela vai prevalecer. Aleluia! O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Talvez você diga assim: nossa, tem alguém lá na minha família que quando eu sair daqui eu vou pregar para ele, quando eu falar, eu vou mal terminar de falar, ele é tão bonzinho que ele vai aceitar Jesus e vai ficar tudo glória a Deus e aleluia. E talvez é o que é mais duro, aquele que é duro, aquele que é, sabe, áspero, é possível que ele tenha um coração mais brando. O problema aqui, amado, não era a semente, sabe? A mesma semente, ela foi semeada a todos, só que deram alguns resultados errados. Repita comigo: o semeador semeou, mas alguns resultados foram errados. Se foi errado, qual é o problema então? O problema era a semente? O problema era o solo? O problema, amado, é o solo, porque o solo representa o coração onde a semente era lançada. E Jesus, no versículo 9, ele usa a seguinte expressão: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Eles estavam pregando aquele povo, dizendo assim: olha, vocês estão se aglomerando para ouvir o que eu tenho para dizer, mas abra bem os ouvidos, porque esta palavra vai ser semeada a todos vocês, porém alguns vai ouvir e guardar no seu coração, outros vai achar que é mais um sermão, mais uma palavra, mais um dia de culto, mais uma ministração do pastor Alexandre. E o Senhor está dizendo: esta palavra precisa ser guardada no teu coração, para que ela possa frutificar. Que tipo de pessoa é você diante da palavra de Deus? Que tipo de pessoa é você na igreja? 4 tipos de pessoas que existem na igreja. Primeiro tipo: escuta a palavra de Deus, mas que não entende. Mateus 13:4 diz assim: quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Quando ele espalhava a semente, amado, algumas, não todas, caíram à beira do caminho, e a Bíblia diz que os passarinhos vinham lá e comiam tudo. Se o passarinho comeu, não tem como essa semente frutificar, sim ou não? Não tem como frutificar. A gente sabe que a semente, se você colocar um pedacinho de algodão embriagado com água e uma semente lá, não precisa ter terra, mas ela caiu num lugar de conforto que é compatível a ela, então ela vai germinar. Ela não vai virar um pé enorme como um pé de abacate, porque aquele potinho não tem estrutura para suportar as suas raízes que vão crescendo, mas vai germinar. Mas se ela cai em um determinado local, e Jesus ele faz essa colocação, que essa semente cai no caminho, ou seja, fora da terra, fora do lugar que vai ser arado. Quando eu falo de caminho, não estou falando de asfalto, de calçada. Para quem já viu uma plantação, sabe que tem um lugar da plantação e tem um lugar que chama de caminho, não é? É este caminho que também é terra, mas é terra socada, é terra dura, é terra que a semente vai cair ali, o vento pode passar e jogar fora, a própria correnteza da água leva embora. Esta semente, ela não cai em meio às pedras, ela não cai em meio à terra já adubada, afofada, sabe? A terra tombada. Ela cai no lugar certo, aonde o pássaro pode vir e comer. A palavra de Deus é semeada no teu coração, e se você deixar ela entrar no teu coração, mesmo que hoje você diga: meu Deus, a palavra foi ministrada hoje, se a irmã Maria estivesse aqui, ou o irmão Manuel, essa palavra seria para ele. Não, Deus está guardando no pote do teu coração, porque haverá um dia que você vai usar esta palavra, e a promessa de Deus e a graça de Deus vai se cumprir na tua vida. Mas eu sei que a irmã Maria está passando por tal coisa, e essa é a resposta de Deus para ela. Amém. É possível que Deus quer usar você para pegar esta mesma palavra e ministrar a ela, e também é possível que Deus está te preparando para que o amanhã você saiba como resolver. Amém? Jesus ele faz a grande revelação sobre essas pessoas que escutam a palavra, mas não a ouvem. Mateus 13:19 diz assim: ouvindo alguém a palavra
do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A única estratégia de Satanás não é de esbofetear, não é ficar jogando praga, nem permitindo que alguém faça macumba na tua porta, porque isso não tem poder sobre a tua vida. Mas a estratégia dele é roubar a palavra ministrada no altar para a tua vida. E sabe como ele rouba? Quando nós não damos ouvidos, quando nós estamos, desatentos, quando nós estamos distraídos. Sabe quando ele rouba? Quando a palavra vem e você fecha o coração dizendo: eu não aceito essa palavra, eu acho que não é assim, não deve ser desse jeito. Ô amado, Deus não vai estar perdendo tempo de usar um instrumento em cima do altar, um vaso de Deus, o anjo da igreja, para falar alguma coisa para você não aceitar. É palavra de Deus, traga ao teu coração, faça dela algo que realmente possa frutificar. Você não entende hoje, mas amanhã ela está guardada. Amém? A semeadura, amado, traz imediatamente a Satanás. Toda vez que eu semeio alguma coisa, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, Satanás está de prontidão. Opa, peraí, tem uma semente ali, eu quero roubar. Tem uma semente lá no altar, eu quero roubar aquela semente. Porque ele sabe que o que frutificou na tua vida, ele não pode tocar nesse fruto. Porque foi Deus que regou com a água do céu, foi o Senhor que preparou a terra, que tomou a terra. Mas a semente que está sendo lançada todo dia na tua vida, essa ele quer roubar. Amém? Lá no Éden, quando ele disse para Eva do fruto, percebe que ele não toca no fruto. Ele disse para ela: toca você, descubra você o que está atrás disso. Mas o que é semente, amado, ele tenta roubar. Eu vou te citar um exemplo de semente. Há uma palavra liberada no altar na tua vida, que você vai conseguir, que você vai ser curado, que você vai ser abençoado, que as portas vão se abrir. E de repente, quando você sai da porta para fora conversando com alguém, você diz: olha, hoje lá na igreja, o pastor, ou o irmão, ou o fulano de tal, ou eu ouvi no rádio, ou ouvi na televisão, e essa palavra veio no meu coração. Sabe que tal coisa vai acontecer. Satanás pode sim usar esta pessoa, como usou Pedro para falar com Jesus, e tentar roubar, e tentar te confundir, e tentar dizer que não é verdade, e tentar blasfemar contra a semente que o próprio Deus enviou para ti. É nesta hora que ele rouba, quando nós abrimos a boca e dizemos assim: realmente, você tem razão, na verdade isso não vai acontecer, foi empolgação minha, foi inspiração do pastor, mas não era para mim. Ô meu amado, se Deus ele usa o instrumento, quem é esse na rua, ou em qualquer lugar, para tentar roubar? É enviado de Satanás. Não permita, porque isso sim, ele tem poder de roubar. É a semente lançada. Amém? Ainda bem que a semente, quando é lançada, o Senhor depois vem com a terra e joga por cima. A terra, quando se mistura com a semente, você pode até ir lá tentar pegar, mas é mais difícil. Não é difícil? É mais difícil. Deixa a terra tombar. Se a tua terra está seca, como nós cantamos aqui, deixa a água do Senhor molhar esta terra. Deixa o Senhor transformar a tua vida, porque toda semente lançada nesta terra vai frutificar. O maligno ele tem força, sabe? E a força dele é essa: é permitir que essas coisas não aconteçam na tua vida, porque depois que aconteceu ele não pode tomar mais. Ele, sabe, amado, escuta, presta atenção em determinadas situações. Por quê? Porque ele não quer que a mensagem entre no teu coração, ele não quer que o aprendizado entre. Eu vejo um crente na igreja que, quando o pastor está ministrando, sente um som do inferno, não é nem do céu. Mas quando ele ouve assim a bênção apostólica, ele acorda na hora e fala: glória a Deus, como o culto passou rápido. Está entendendo? É claro que eu não vou dizer que todos que sentem sono que está endemoniado, não é isso. Às vezes é o cansaço do dia mesmo. Mas se eu percebo que eu estou assim, opa, eu vim aqui para ouvir Deus, eu não vim aqui para cochilar, eu não vim aqui para dormir, eu não vim aqui para ficar olhando quem foi no banheiro, quem não foi, quem chegou, quem não chegou, se na rua passou um carro tocando funk. Eu vim aqui para ouvir Deus falar, e eu quero ouvir Deus falar. Aleluia. E quando a mensagem é roubada, o que Jesus diz, é levada pelos pássaros. Quem são os pássaros aqui representados? É aquele que não sabe de onde vem nem como vem, mas ele vem rápido, pega a semente
e leve embora. Essa nunca mais se frutificará. Provavelmente são pessoas que não estão verdadeiramente querendo ouvir a voz de Deus. Você sabe que tem pessoas que o diabo manda para dentro da igreja para perturbar. Tinha um tiozinho que ia na minha igreja lá em Eldorado, e de vez em quando ele ia meio embriagado. No começo eu dizia assim: deixa ele entrar, desde que ele fique quieto, deixa ele lá, quietinho, põe lá no banco de trás. Primeiro dia ele ficou quieto, segundo dia ele ficou quieto, era próximo de uma campanha. Não me falha a memória, era diante do trono. E quando nós começamos a ministrar, ele não fazia nada para perturbar, entre aspas. Ele dizia: é mesmo? Sabe? E ficava engraçado. Então ele roubava a atenção do pastor, de quem estava ministrando, e quem estava perto. Alguns diziam: fica quieto, cala a boca, não sei o quê. Roubava. Ele fez isso no primeiro dia, foram 12 dias consecutivos. Segundo dia, no terceiro dia, eu disse para o diabo: se ele chegar na porta e ele estiver embriagado, e falar para ele: hoje o senhor vai sentar, mas a primeira vez que o senhor abrir a boca para falar qualquer coisa, eu vou convidá-lo a sair. E ele realmente, aquele dia ele foi para fazer a pavirada. Ele estava mais bêbado ainda, levou outro com ele. Quando chegou os dois falando alto, e aí eu só dei um sinal com a cabeça do diácono, o diácono foi, conversou com ele. Graças a Deus saiu sem escândalo, sem nada. Nunca mais voltou. Fala: poxa, pastor, é um ser humano. Você deixou que fosse colocado para fora da igreja. Presta atenção, amado. Eu não posso deixar que a palavra seja roubada por pássaros do inferno. Não é ele, mas era o que estava neles, que vieram para atrapalhar. Por conta deles, por dó deles. Sabe? Às vezes a gente, quando tem dó de lobo, ele simplesmente sacrifica as ovelhas. Não poderia deixar. E eu sei que diante de Deus eu não pequei, porque o Senhor precisava falar. Só que Deus usa homens para falar. Homens que também tiram a sua atenção, que esquecem, que talvez dá risada com alguma coisa que aquela pessoa faça. E é isso que o diabo quer: silenciosamente bagunçar, roubar a palavra que é liberada para a tua vida. Amém? Então são pessoas que vêm à igreja, mas não querem saber de Deus. Amém? As mentes, amadas, estão trancadas para ouvir Deus falar. E Deus quer continuar tratando contigo. Amém? Então repita comigo: primeiro tipo, escuta a palavra de Deus, mas que não entende. Segundo tipo, se alegram com Deus por pouco tempo. Mateus 13:20 diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Preste atenção, meu amado. Outra parte de semente caiu no lugar de muita pedra e de pouca terra. A Bíblia diz que as sementes elas até brotam, mas logo que elas brotam porque a terra não tem fundura. É o que eu disse a respeito de um frasco, e você molhar com algodão e colocar lá uma semente de feijão. Ele nasce mais rápido ali, porque a água está em contato direto, do que na terra. Porque na terra, se você joga em algum lugar, de repente requer uma chuva para que molhe, para que tenha todo o processo, demora um pouco mais. E se a terra é funda, a raiz, ela primeiro, ela entende que ela tem que descer ao máximo, para ela ter estrutura, para depois da terra acima nascer a pequena árvore, a pequena planta. Esta terra aqui, ela caiu num lugar onde tinha muita pedra e pouca terra. Ela frutificou rápido. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim: nossa, que bênção! A pessoa aceitou Jesus ontem, batizou um mês, daqui um mês, vamos dizer, ela batizou, em 3 meses você olha para ela e fala: nossa, está um crente melhor do que aquele que já tem 3 anos de crente. Cuidado! É muito rápido. Quando é muito rápido também para cair. É melhor uma pessoa, sabe, que recebe a palavra, que devagarzinho, ela vai bem lentamente crescendo e se multiplicando, porque ela está fortalecendo as raízes. Tem aqueles que chegam na igreja, não só aqui, como qualquer igreja,
que aparentemente um furacão, tudo começa muito rápido, tudo, sabe, é rápido, ele cresce espiritualmente muito rápido, mas ele cai também muito rápido, porque ele se comporta como um crente já maduro, mas as suas raízes ainda estão muito pequenas para sustentar o peso de uma tempestade. Então existem lugares onde a semente brota porque a terra não era funda, sabe? No versículo 20 e 21, Jesus ele faz essa revelação. O versículo que nós acabamos de ler, ele também relata o que acontece com isso, que se alegram com Deus por pouco tempo. Amém? A semente da palavra, amado, ela é profunda, ela precisa ser profunda, e Deus ele brota nos nossos corações. Glória a Deus por isso. Mas quando chegam os problemas e as perseguições, por muitas vezes a pessoa começa a escarnecer, sabe? Ela começa a entrar na carne. Por quê? Porque foi muito rápido. Então nunca queira, na vida dos teus filhos, na vida das pessoas que você ganha para Jesus, os seus futuros discípulos, que eles cresçam muito rápido. Deixa-se com o tempo acontecer. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela já está um ano, mas ela tem alguns costumes que você fala, meu Deus. Eu sempre ensino que após o batismo, um ano depois, você pode comparar. Tem uns que são rápidos, outros mais lentos, mas aquele que vai num processo lento, mas lento e sempre, lá na frente ele vai dar uma bênção firmada, sabe, realmente estruturada. Terceiro tipo de pessoa: teme a Deus, porém não tem tempo para Ele. Mateus 13,7 diz: e a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e na sufocaram. As sementes caíram no meio de espinho que cresceram, e como elas cresceram no meio de espinho, os próprios espinhos abafaram a planta. É natural, quando a gente se converte, vem os espinhos para tentar bloquear, para tentar abafar a tua vida espiritual. No versículo 22, Jesus ele faz uma grande revelação sobre essas pessoas que temem a Deus, porém não têm tempo para Ele. Olha o que diz Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu sou de uma época quando eu aceitei Jesus, e eu fui para a igreja na intenção, lógico, era do mundo, para que Deus abrisse uma porta. Eu estava desempregado, eu estava passando por uma situação muito complicada, e eu encontrei pessoas, de 10 crentes que eu conversava, 9 deles diziam assim: vem para Jesus, que Deus vai te dar o teu restaurante de volta, Deus vai te dar, sabe, a vida empresarial que você tinha de volta, você terá em dobro, você terá tudo, sabe, de maneira transbordante. E uma vez eu abri a palavra de Deus, me recordo até hoje, e sempre caía nesse texto, Ageu 2, e eu às vezes não conseguia entender novo, começava a ler a Bíblia, não tinha entendimento. Ageu 2 fala da glória da segunda casa, que é maior que a primeira, e eu conciliava com o que as pessoas diziam. Então realmente Deus está confirmando, Ele vai me trazer tudo de volta. Imagina, Deus tinha um chamado pastoral para mim. O que é que Deus ia me colocar de novo numa choperia? Não tem sentido. Mas eu vim para Cristo porque as pessoas, hoje em dia nem tanto, mas antigamente, sabe, se evangelizavam falando da bênção, se evangelizavam falando que Deus ia abrir porta, que Deus ia fazer isso, que Deus ia fazer aquilo. Amado, Deus nunca prometeu nada para ninguém. Ele disse: se nós estivermos com Ele, a glória dele se manifestará. E claro, qual pai que não quer ver um filho abençoado? Mas Deus, Ele quer que você prospere assim, dentro da tua casa e dentro daquilo que você tem por estrutura. Mas graças a Deus o Senhor tinha um chamado pastoral, porque muitos que caminharam comigo caíram no meio do caminho, porque as portas não abriram, as coisas não aconteceram da maneira que eles imaginavam. As pessoas faziam como fazem, sabe? Na época, quando o povo ia na Umbanda, no Candomblé, vai buscar lá uma mãe de santo, que ela vai fazer um ebó, ela vai fazer um descarrego, ela vai fazer, sabe, um negócio lá na encruzilhada, e aí então as portas vão se abrir. Opa, preste atenção, nós estamos aqui para servir ao Senhor, não estamos atrás de nenhum muro. Amém? Consequentemente, você sendo servo e fiel, Deus será fiel contigo.
Amém? Isso é de praxe. Mas preste atenção, há um preço a pagar. Eu estou com fome e passo em frente no restaurante. Se eu não tiver um preço para pagar, eu vou comer? Posso até comer, mas na hora de pagar eu vou ter que dar um jeito. Não é verdade? No mundo espiritual é a mesma coisa, tem um preço a pagar. É por isso que muitos, amados, temem a Deus, mas não tem tempo para Ele. Quer vir na igreja, receber a oração por imposição de mão, quer ser curado, quer ser liberto, mas diz assim: não, eu não tenho tempo, eu só tenho tempo de vir de domingo na igreja e olha lá se não vieram uma visita na minha casa. Não tem tempo para Deus. Faz de Deus o que fazia na época da igreja católica, na época da missa. Eu fui na missa uma vez no mês, está de bom tamanho. Fui lá tomar a hóstia, está de bom tamanho. O Senhor te chamou para você servi-lo, Ele em primeiro lugar. Amém? A semente, amada, ela brotou também no coração dessas pessoas, que a gente hoje chama não de crente, mas de simpatizante ou visitante. É aquela pessoa que tem 2 anos que vem na igreja, não batiza, não participa de nada, de algumas campanhas. Você pode chamar ela de membro, de corpo? Não, ela é simpatizante. Ela até gosta, mas ela diz: não, pastor, isso não é para mim não. Eu digo: é mesmo. O céu também não é para você, não, para você é o inferno. Nossa, pastor, misericórdia, está dizendo que eu vou para o inferno todo. Então assim, do jeito que você está caminhando, a passos largos, você vai para o inferno. Eu vou dizer que você vai para o céu? Estou mentindo? Eu vou dizer: não, imagina, você é uma pessoa boa. Você vem na igreja de vez em quando, não é membro, mas é simpatizante. O dia que Jesus voltar ou você morrer, você vai direitinho para o céu. Você não aceita Jesus, seu nome está escrito no livro da vida, mas Ele sabe. Você não levantou a mão, mas Deus não sabe todas as coisas. Seria fácil assim, né, irmão? E às vezes a gente tem que bater de frente. Tem que falar igual o irmão Antônio: vai aceitar Jesus não? Vai para o inferno. É assim, sabe? A semente, ela precisa brotar no coração dessas pessoas, mas infelizmente não querem o reino de Deus. Elas estão mais preocupadas com as coisas passageiras, com as coisas do mundo, com a vida, do que com o céu. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Amado, se você não tiver a graça do Senhor, você não levanta nem da tua cama. Essas pessoas buscam a cada dia riquezas materiais, bens materiais, esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar. Quarto tipo: deixaram a palavra de Deus ser revelada neles. Mateus 13:8 diz assim: e a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, o outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção que Jesus disse: numa desses caiu a semente numa terra boa. Foi tão bom que essa semente produziu a 100, a 60 e a 30. Ou seja, quando a semente cai na terra de uma semente, a semente cai na terra de um crente de coração bom, sabe, de um homem que realmente quer fazer a obra de Deus, ele vai produzir nele 100, 60, 30, porque é a multiplicação. Eu plantei um pé de abacate através de um caroço de abacate, que é a semente do abacate. Ele não vai produzir só 100, 100 será o primeiro fruto do ano. Consequentemente, virão outros maiores e melhores, e cada ano vai ficando melhor. Mas também eu vou produzir, sabe, do lado uma semente lá, e aquela terra ali, alguém foi lá, fuçou, o cachorro arrancou a semente de lá, porque ele quis colocar o osso enterrado, e não vai dar nada. A semente é lançada para todos, amado, mas alguns querem frutificar. Jesus, no verso 23, ele faz uma grande revelação sobre essas pessoas que deixam a palavra de Deus ser revelada neles. Mateus 3, 23 diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outros 60 e outros 30. É engraçado, tem gente quando ouve uma fofoca, ele é multiplicador de fofoca.
Ele assiste até o TV Fama para saber quais são as fofocas que estão na mídia. Você viu o cabelo da Xuxa, que agora não é mais louro? Perde tempo. Mas falar assim, por falar nisso, falar em Xuxa, aquela pastora loura que pregou na tua igreja semana passada, qual foi o texto, a mensagem que ela pregou? Ele vai dizer, faça pergunta difícil, porque não está inteirado. Sabe, irmão, aquelas pessoas que têm o seu coração pronto para produzir, elas ouvem a palavra e multiplicam. Pastor, como é que eu vou multiplicar? É você falar do que você ouviu, é você anunciar da maneira que foi lhe passado, é você passar o entendimento que você teve, e isso é multiplicação do fruto. Amém? Você tem um belo pé de abacate na tua casa, você fala para todo mundo, o abacate lá da minha casa, ele parece uma manteiga, de tão bom que é, as pessoas querem conhecer. Já que não dá pela distância de levar até a tua casa, pega do fruto e leva até ele. É isso que o Senhor quer de mim, de você, que eu leve do fruto. Eu não estou aqui na igreja para aprender, sabe? Para ser um cesto de semente e dessa semente eu não fazer nada. Deus está semeando no teu coração para que você continue frutificando. Muitas vezes, amado, recebe a palavra de Deus em meio à dor. Quantas vezes você está passando por uma luta, sabe? Você está passando por uma dificuldade, você ouve uma palavra que te curou, que te libertou, que te deu ânimo. E às vezes a gente vê pessoas do nosso lado na mesma proporção, na família, passando pelo mesmo processo. Você tem a cura do remédio, você tem o nome do remédio que traz a cura, você tem a cura que é o Senhor, e não falamos. Mas como que eu vou falar? Eu não sei o texto. Amado, nem sempre você vai precisar da Bíblia para provar. Fale com a tua voz aquilo que você entendeu. Olha, meu querido, eu não sei onde está não, mas se você quiser eu vou perguntar para o meu pastor ou para aquele que pregou, mas o resultado é esse, sabe? Quando você vai indicar um remédio que você tomou que foi bom, ninguém vai perguntar para você o que estava escrito na bula. Vai perguntar? Não. Você diz, ó, o nome do remédio é esse, foi uma bênção, eu tomei de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12. O resultado foi X. Este é o resultado. Quando nós pegamos a palavra e fazemos esse resultado acontecer. Amém? Pôr a palavra em prática. Essas pessoas, elas priorizaram a Deus, priorizaram suas vidas, são servos aplicados do Senhor, vivem uma vida de oração, são ativos e preocupam com as outras pessoas. Preste atenção. Quem é você no meio dessas 4 pessoas? Será que você é o primeiro? Aquele que está ouvindo a mensagem, mas não quer entender? Sabe? Aquele que o diabo tenta a cada dia roubar aquilo que Deus tem para a tua vida? Ou você é a segunda pessoa que se alegra com o Evangelho só pela empolgação inicial? Você é a turma do uhul. Quando tem barulho, quando tem dança, quando tem festa, quando tem acampamento, você é daquele que está, oh glória, essa igreja é uma bênção. Mas quando chega o dia de orar, de buscar, de falar, olha, 40 dias de jejum, dificilmente a gente ora. A gente ouve assim, pastor, pois não, irmão, fala. Eu não consigo fazer não. Quando você era daquele tempo, você ficava 40 dias na quaresma sem comer carne, só comendo peixe. Você ficava, eu não resolvia nada. Você ficar 21 dias de Daniel sem comer carne, você fala, ai que difícil. É difícil porque tu és abençoado e está debaixo da graça. Sabe, irmão? Aqueles que achariam que não tinha problema na vida, e quando o problema chega, simplesmente falam, vou parar de ir nesta igreja, porque eu acho que essa igreja não tem unção, essa igreja não tem poder, eu vou procurar outro lugar. Quem abençoa na igreja é o Deus dessa igreja. A igreja ela tem o poder de liberar a palavra, liberar a semente, mas quem faz produzir a semente é o próprio Deus. Amém? Acreditou que as pessoas talvez vão encarnar em você te chamando de Bíblia, te chamando de cretão. Você pensa que eu, quando me converti, era conhecido como Pai de Santo?
tinha um suposto nome no ABC, um nome como esse eu não quero nunca mais, mas eu tinha. Não tinha pessoas que debochavam, que diziam que nada, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco passa. Pessoas que torciam para que que desse tudo errado. E tem gente, amado, que quando começa a dar as coisas erradas, realmente larga tudo para cima. Talvez na própria família não te der apoio como crente, talvez você é um desses. Ou você é o terceiro, sabe? É membro da igreja, mas Deus fica em segundo lugar. Não, se der, pastor, eu vou. Se não der, eu não vou. Eu sou assim, se esse mês der para me dizimar, eu dizimo. Se não der, eu vou pagar minhas contas primeiro, porque primeiro as minhas contas, depois Deus. Ó, esse mês, se der para mim vir na consagração, eu venho. Se não der, pastor, entende, né, pastor? Deus entende todas as coisas. Olha, pastor, se der, eu faço aquilo que o senhor falou, entregar o panfleto dizendo assim, olha, tal dia vai ter uma campanha tal. Se não der, pastor, cada um. Será que você é desse? Que Deus fique em segundo lugar? Ou você é aquele, primeiro eu vou fazer as coisas de Deus, depois eu faço as minhas? Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu sei quem me sustenta é Ele, quem me abençoa é Ele, quem me dá saúde é Ele. Se eu tenho o que tem é Ele que me deu. Se eu tenho sonhos é Ele que projeta para que eu tenha sonho. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu fazendo a de Deus, Deus vai fazer as minhas. Porque Deus me pede algo possível e eu peço para Ele o impossível. Se eu faço as coisas dele, pode ter certeza que Ele terá prazer de fazer as coisas. Se você é daquele funcionário que quando o patrão precisa e ele, sabe, fala com você, você está sempre pronto, você pode ter certeza, amado, que um dia Deus vai te honrar lá e Ele vai ver a tua necessidade e vai abençoar a vida daquele homem para te abençoar. Talvez está mais preocupado com o sucesso pessoal, está doido para ficar rico, juntar muito tesouro aqui na terra. Amém? Ou você é o quarto e último, um frutificador firme, Oh, glória a Deus, aleluia, que creu na verdade, que está dando fruto no reino de Deus, que está fazendo a obra, que tem buscado a vida em oração, que tem buscado a tua vida em santidade, que tem errado porque todo mundo erra, mas tem procurado permanecer no acerto. Se você for essa pessoa, a semente do Evangelho caiu numa terra boa. Pastor, eu, pelo jeito, estou lá na pedra, mas ainda há tempo de você tirar as pedras do caminho e ser uma terra fértil. Ainda há tempo, amado, porque olha, uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção: quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus na nossa casa? Quem é o Senhor no nosso ministério? E eu quero te dizer, meu querido, que Deus está presente aonde a gente menos imagina. Amém? Deus está presente aonde você nem imagina que Ele está, mas Ele está ali do teu lado. E tudo aquilo que você vier fazer, tudo aquilo que você vier praticar, sabe? Ele está do teu lado, Ele está vendo, Ele está prestando atenção. E você precisa entender que Deus tem um chamado para a tua vida. E um chamado de conquista. É o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E produz 100, outros 60 e outros 30. É engraçado, tem gente quando ouve uma fofoca, ele é multiplicador de fofoca. Ele assiste até o TV Fama para saber quais são as fofocas que estão na mídia. Você viu o cabelo da Xuxa, que agora não é mais louro? Perde tempo. Mas falar assim, por falar nisso, falar em Xuxa, aquela pastora loura que pregou na tua igreja semana passada, qual foi o texto, a mensagem que ela pregou? Ele vai dizer, faça pergunta difícil, porque não está inteirado. Sabe, irmão, aquelas pessoas que têm o seu coração pronto para produzir, elas ouvem a palavra e multiplicam.
Pastor, como é que eu vou multiplicar? É você falar do que você ouviu, é você anunciar da maneira que foi lhe passado, é você passar o entendimento que você teve, e isso é multiplicação do fruto. Amém? Você tem um belo pé de abacate na tua casa, você fala para todo mundo: o abacate lá da minha casa, ele parece uma manteiga, de tão bom que é, as pessoas querem conhecer. Já que não dá pela distância de levar até a tua casa, pega do fruto e leva até ele. É isso que o Senhor quer de mim, de você, que eu leve do fruto. Eu não estou aqui na igreja para aprender, sabe? Para ser um cesto de semente e dessa semente eu não fazer nada. Deus está semeando no teu coração para que você continue frutificando. Muitas vezes, amado, recebe a palavra de Deus em meio à dor. Quantas vezes você está passando por uma luta, sabe? Você está passando por uma dificuldade, você ouve uma palavra que te curou, que te libertou, que te deu ânimo. E às vezes a gente vê pessoas do nosso lado na mesma proporção, na família, passando pelo mesmo processo. Você tem a cura do remédio, você tem o nome do remédio que traz a cura, você tem a cura que é o Senhor, e não falamos. Mas como que eu vou falar? Eu não sei o texto. Amado, nem sempre você vai precisar da Bíblia para provar. Fale com a tua voz aquilo que você entendeu. Olha, meu querido, eu não sei onde está não, mas se você quiser eu vou perguntar para o meu pastor ou para aquele que pregou, mas o resultado é esse, sabe? Quando você vai indicar um remédio que você tomou que foi bom, ninguém vai perguntar para você: o que estava escrito na bula? Vai perguntar? Não. Você diz: o nome do remédio é esse, foi uma bênção, eu tomei de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12. O resultado foi X. Este é o resultado. Quando nós pegamos a palavra e fazemos esse resultado acontecer. Amém? Pôr a palavra em prática. Essas pessoas, elas priorizaram a Deus, priorizaram suas vidas, são servos aplicados do Senhor, vivem uma vida de oração, são ativos e preocupam com as outras pessoas. Preste atenção. Quem é você no meio dessas 4 pessoas? Será que você é o primeiro? Aquele que está ouvindo a mensagem, mas não quer entender? Sabe? Aquele que o diabo tenta a cada dia roubar aquilo que Deus tem para a tua vida? Ou você é a segunda pessoa que se alegra com o Evangelho só pela empolgação inicial? Você é a turma do uhul. Quando tem barulho, quando tem dança, quando tem festa, quando tem acampamento, você é daquele que está: oh glória, essa igreja é uma bênção. Mas quando chega o dia de orar, de buscar, de falar: olha, 40 dias de jejum, dificilmente a gente ora. A gente ouve assim: pastora, pois não, irmão, fala. Eu não consigo fazer não. Quando você era daquele tempo, você ficava 40 dias na quaresma sem comer carne, só comendo peixe. Você ficava, eu resolvia na cama. Você ficava 21 dias, Daniel, sem comer carne, você fala: ai, que difícil. É difícil porque tu és abençoado e está debaixo da graça. Sabe, irmão? Aqueles que achariam que não tinha problema na vida, e quando o problema chega, simplesmente falam: vou parar de ir nesta igreja, porque eu acho que essa igreja não tem unção, essa igreja não tem poder, eu vou procurar outro lugar. Quem abençoa na igreja é o Deus dessa igreja. A igreja, ela tem o poder de liberar a palavra, liberar a semente, mas quem faz produzir a semente é o próprio Deus. Amém? Acreditou que as pessoas, talvez não encarnar em você, te chamando de Bíblia, te chamando de crentão. Você pensa que eu, quando me converti, era conhecido como Pai de Santo, tinha um suposto nome no ABC, um nome como esse eu não quero nunca mais, mas eu tinha. Não tinha pessoas que debochavam, que diziam que nada, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco passa. Pessoas que torciam para que fosse, que desse tudo errado. E tem gente, amado, que quando começa a dar as coisas erradas, realmente larga tudo para cima. Talvez na própria família não te der apoio como crente, talvez você é um desses. Ou você é o terceiro, sabe? É membro da igreja, mas Deus fica em segundo lugar. Não, se der, pastor, eu vou. Se não der, eu não vou.
Eu sou assim, se esse mês der para me dizimar, eu dizimo. Se não der, eu vou pagar minhas contas primeiro, porque primeiro as minhas contas, depois Deus. Ó, esse mês, se der para mim vir na consagração, eu venho. Se não der, pastor, entende, né, pastor? Deus entende todas as coisas. Olha, pastor, se der, eu faço aquilo que o senhor falou, entregar o panfleto dizendo assim, olha, tal dia vai ter uma campanha tal. Se não der, pastor, cada um. Será que você é desse? Que Deus fique em segundo lugar? Ou você é aquele, primeiro eu vou fazer as coisas de Deus, depois eu faço as minhas? Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu sei quem me sustenta é Ele, quem me abençoa é Ele, quem me dá saúde é Ele. Se eu tenho o que tem, é Ele que me deu. Se eu tenho sonhos, é Ele que projeta para que eu tenha um sonho. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu fazendo a de Deus, Deus vai fazer as minhas. Porque Deus me pede algo possível e eu peço para Ele o impossível. Se eu faço as coisas dele, pode ter certeza que Ele terá prazer de fazer as minhas. Se você é daquele funcionário que quando o patrão precisa e ele, sabe, fala com você, você está sempre pronto, você pode ter certeza, amado, que um dia Deus vai te honrar lá e Ele vai ver a tua necessidade e vai abençoar a vida daquele homem para te abençoar. Talvez está mais preocupado com o sucesso pessoal, está doido para ficar rico, juntar muito tesouro aqui na terra. Amém? Ou você é o quarto e último, um frutificador firme, glória a Deus, aleluia, que creu na verdade, que está dando fruto no reino de Deus, que está fazendo a obra, que tem buscado a vida em oração, que tem buscado a tua vida em santidade, que tem errado, porque todo mundo erra, mas tem procurado permanecer no acerto. Se você for essa pessoa, a semente do Evangelho caiu numa terra boa. Pastor, eu, pelo jeito, estou lá na pedra, mas ainda há tempo de você tirar as pedras do caminho e ser uma terra fértil. Ainda há tempo, amado, porque olha, uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção: quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus na nossa casa? Quem é o Senhor no nosso ministério? Eu quero te dizer, meu querido, que Deus está presente aonde a gente menos imagina. Amém? Deus está presente aonde você nem imagina que Ele está, mas Ele está ali do teu lado. E tudo aquilo que você vier fazer, tudo aquilo que você vier praticar, sabe? Ele está do teu lado, Ele está vendo, Ele está prestando atenção. E você precisa entender que Deus tem um chamado para a tua vida. E um chamado de conquista, de milagre. E eu quero que neste momento você curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno. A terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E produz 100, outros 60 e outros 30. É engraçado, tem gente quando ouve uma fofoca, ele é multiplicador de fofoca. Deus. Ele assiste até o TV Fama para saber quais são as fofocas que estão na mídia. Você viu o cabelo da Xuxa, que agora não é mais louro? Perde tempo. Mas falar assim, por falar nisso, falar em Xuxa, aquela pastora loura que pregou na tua igreja semana passada, qual foi o texto, a mensagem que ela pregou? Ele vai dizer, faça pergunta difícil, porque não está inteirado. Sabe, irmão, aquelas pessoas que têm o seu coração pronto para produzir, elas ouvem a palavra e multiplicam. Pastor, como é que eu vou multiplicar? É você falar do que você ouviu, é você anunciar da maneira que foi lhe passado, é você passar o entendimento que você teve, e isso é multiplicação do fruto. Amém? Você tem um belo pé de abacate na tua casa, você fala para todo mundo, o abacate lá da minha casa, ele parece uma manteiga, de tão bom que é, as pessoas querem conhecer.
Já que não dá pela distância de levar até a tua casa, pega do fruto e leva até ele. É isso que o Senhor quer de mim, de você. Que eu leve do fruto. Eu não estou aqui na igreja para aprender, sabe? Para ser um cesto de semente e dessa semente eu não fazer nada. Deus está semeando no teu coração para que você continue frutificando. Muitas vezes, amado, recebe a palavra de Deus em meio à dor. Quantas vezes você está passando por uma luta, sabe? Você está passando por uma dificuldade, você ouve uma palavra que te curou, que te libertou, que te deu ânimo. E às vezes a gente vê pessoas do nosso lado na mesma proporção, na família, passando pelo mesmo processo. Você tem a cura do remédio, você tem o nome do remédio que traz a cura, você tem a cura que é o Senhor, e não falamos. Mas como que eu vou falar? Eu não sei o texto. Amado, nem sempre você vai precisar da Bíblia para provar. Fale com a tua voz aquilo que você entendeu. Olha, meu querido, eu não sei onde está não, mas se você quiser eu vou perguntar para o meu pastor ou para aquele que pregou, mas o resultado é esse, sabe? Quando você vai indicar um remédio que você tomou que foi bom, ninguém vai perguntar para você o que estava escrito na bula. Vai perguntar? Não. Você diz, o nome do remédio é esse, foi uma bênção, eu tomei de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12. O resultado foi X. Este é o resultado. Quando nós pegamos a palavra e fazemos esse resultado acontecer. Amém? Pôr a palavra em prática. Essas pessoas, elas priorizaram a Deus, priorizaram em suas vidas, são servos aplicados do Senhor, vivem uma vida de oração, são ativos e preocupam com as outras pessoas. Preste atenção. Quem é você no meio dessas 4 pessoas? Será que você é o primeiro? Aquele que está ouvindo a mensagem, mas não quer entender? Sabe? Aquele que o diabo tenta a cada dia roubar aquilo que Deus tem para a tua vida? Ou você é a segunda pessoa que se alegra com o Evangelho só pela empolgação inicial? Você é a turma do uhul. Quando tem barulho, quando tem dança, quando tem festa, quando tem acampamento, você é daquele que está, oh glória, essa igreja é uma bênção. Mas quando chega o dia de orar, de buscar, de falar, olha, 40 dias de jejum, dificilmente a gente ouve a gente ouve assim, pastor, pois não, irmão, fala, eu não consigo fazer não. Quando você era daquele tempo, você ficava 40 dias na quaresma sem comer carne, só comendo peixe, você ficava, eu não resolvia nada. Você ficar 21 dias, Daniel, sem comer carne, você fala, ai que difícil. É difícil porque tu és abençoado e está debaixo da graça. Sabe, irmão? Aqueles que achariam que não tinha problema na vida, e quando o problema chega, simplesmente falam, vou parar de ir nesta igreja, porque eu acho que essa igreja não tem unção, essa igreja não tem poder, eu vou procurar outro lugar. Quem abençoa na igreja é o Deus dessa igreja. A igreja ela tem o poder de liberar a palavra, liberar a semente, mas quem faz produzir a semente é o próprio Deus. Amém? Acreditou que as pessoas talvez vão encarnar em você te chamando de Bíblia, te chamando de cretão. Você pensa que eu, quando me converti, era conhecido como Pai de Santo, tinha um suposto nome no ABC, um nome como esse eu não quero nunca mais, mas eu tinha. Não tinha pessoas que debochavam, que diziam que nada, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco passa. Pessoas que torciam para que desse tudo errado. E tem gente, amado, que quando começa a dar as coisas erradas, realmente larga tudo para cima. Talvez na própria família não te der apoio como crente, talvez você é um desses. Ou você é o terceiro, sabe? É membro da igreja, mas Deus fica em segundo lugar. Não, se der, pastor, eu vou. Se não der, eu não vou. Eu sou assim, se esse mês der para me dizimar, eu dizimo. Se não der, eu vou pagar minhas contas primeiro, porque primeiro as minhas contas, depois Deus. Ó, esse mês, se der para mim vir na consagração, eu venho. Se não der, pastor, entende, né, pastor? Deus entende todas as coisas. Olha, pastor, se der, eu faço aquilo que o senhor falou, entregar o panfleto dizendo assim, olha, tal dia vai ter uma campanha tal. Se não der, pastor, cada um. Será que você é desse?
Que Deus fique em segundo lugar? Ou você é aquele, primeiro eu vou fazer as coisas de Deus, depois eu faço as minhas. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu sei quem me sustenta é Ele, quem me abençoa é Ele, quem me dá saúde é Ele. Se eu tenho o que tem é Ele que me deu, se eu tenho sonhos é Ele que projeta para que eu tenha sonho. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu fazendo a de Deus, Deus vai fazer as minhas. Porque Deus me pede algo possível e eu peço para Ele o impossível. Se eu faço as coisas dele, pode ter certeza que Ele terá prazer de fazer as coisas. Se você é daquele funcionário que quando o patrão precisa e ele, sabe, fala com você, você está sempre pronto, você pode ter certeza, amado, que um dia Deus vai te honrar lá e Ele vai ver a tua necessidade e vai abençoar a vida daquele homem para te abençoar. Talvez está mais preocupado com o sucesso pessoal, está doido para ficar rico, juntar muito tesouro aqui na terra. Amém? Ou você é o quarto e último, um frutificador firme, Oh, glória a Deus, aleluia. que creu na verdade, que está dando fruto no reino de Deus, que está fazendo a obra, que tem buscado a vida em oração, que tem buscado a tua vida em santidade, que tem errado porque todo mundo erra, mas tem procurado permanecer no acerto. Se você for essa pessoa, a semente do Evangelho caiu numa terra boa. Pastor, eu, pelo jeito, estou lá na pedra, mas ainda há tempo de você tirar as pedras do caminho e ser uma terra fértil. Ainda há tempo, amado, porque olha, uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção: quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus na nossa casa? Quem é o Senhor no nosso ministério? E eu quero te dizer, meu querido, que Deus está presente aonde a gente menos imagina. Amém? Deus está presente aonde você nem imagina que Ele está, mas Ele está ali do teu lado. E tudo aquilo que você vier fazer, tudo aquilo que você vier praticar, sabe? Ele está do teu lado, Ele está vendo, Ele está prestando atenção. E você precisa entender que Deus tem um chamado para a tua vida. E um chamado de conquista, de milagre. E eu quero que neste momento você curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno. A terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E produz 100, outros 60 e outros 30. É engraçado, tem gente quando ouve uma fofoca, ele é multiplicador de fofoca. Ele assiste até o TV Fama para saber quais são as fofocas que estão na mídia. Você viu o cabelo da Xuxa, que agora não é mais louro? Perde tempo. Mas falar assim, por falar nisso, falar em Xuxa, aquela pastora loura que pregou na tua igreja semana passada, qual foi o texto, a mensagem que ela pregou? Ele vai dizer, faça pergunta difícil, porque não está inteirado. Sabe, irmão, aquelas pessoas que têm o seu coração pronto para produzir, elas ouvem a palavra e multiplicam. Pastor, como é que eu vou multiplicar? É você falar do que você ouviu, é você anunciar da maneira que foi lhe passado, é você passar o entendimento que você teve, e isso é multiplicação do fruto. Amém? Você tem um belo pé de abacate na tua casa. Você fala para todo mundo, o abacate lá da minha casa, ele parece uma manteiga. De tão bom que é, as pessoas querem conhecer. Já que não dá pela distância de levar até a tua casa, pega do fruto e leva até ele. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Que eu leve do fruto. Eu não estou aqui na igreja para aprender, sabe? Para ser um cesto de semente e dessa semente eu não fazer nada. Deus está semeando no teu coração para que você continue frutificando. Muitas vezes, amado, recebe a palavra de Deus em meio à dor. Quantas vezes você está passando por uma luta, sabe? Você está passando por uma dificuldade, você ouve uma palavra que te curou, que te libertou.
você tem a cura do remédio, você tem o nome do remédio que traz a cura, você tem a cura que é o Senhor, e não falamos. Mas como que eu vou falar? Eu não sei o texto. Oh, amado, nem sempre você vai precisar da Bíblia para provar. Fale com a tua voz aquilo que você entendeu. Olha, meu querido, eu não sei onde está não, mas se você quiser eu vou perguntar para o meu pastor ou para aquele que pregou, mas o resultado é esse, sabe? Quando você vai indicar um remédio que você tomou que foi bom, ninguém vai perguntar para você o que estava escrito na bula. Vai perguntar? Não. Você diz, ó, o nome do remédio é esse, foi uma bênção, eu tomei de 6 em 6 horas, de 8 em 8, de 12 em 12. O resultado foi X. Este é o resultado. Quando nós pegamos a palavra e fazemos esse resultado acontecer. Amém? Pôr a palavra em prática. Essas pessoas, elas priorizaram a Deus, priorizaram suas vidas, são servos aplicados do Senhor, vivem uma vida de oração, são ativos e preocupam com as outras pessoas. Preste atenção. Quem é você no meio dessas 4 pessoas? Será que você é o primeiro? Aquele que está ouvindo a mensagem, mas não quer entender? Sabe? Aquele que o diabo tenta a cada dia roubar aquilo que Deus tem para a tua vida? Ou você é a segunda pessoa que se alegra com o Evangelho só pela empolgação inicial? Você é a turma do uhul. Quando tem barulho, quando tem dança, quando tem festa, quando tem acampamento, você é daquele que está, oh glória, essa igreja é uma bênção. Mas quando chega o dia de orar, de buscar, de falar, olha, 40 dias de jejum, dificilmente a gente ora. A gente ouve assim, pastora, pois não, irmão, fala. Eu não consigo fazer não. Quando você era daquele tempo, você ficava 40 dias na quaresma sem comer carne, só comendo peixe. Você ficava, eu não resolvia nada. Você ficar 21 dias, Daniel, sem comer carne, você fala, ai que difícil. É difícil porque tu és abençoado e está debaixo da graça. Sabe, irmão? Aqueles que achariam que não tinha problema na vida, e quando o problema chega, simplesmente falam, vou parar de ir nesta igreja, porque eu acho que essa igreja não tem unção, essa igreja não tem poder, eu vou procurar outro lugar. Quem abençoa na igreja é o Deus dessa igreja. A igreja ela tem o poder de liberar a palavra, liberar a semente, mas quem faz produzir a semente é o próprio Deus. Amém? Acreditou que as pessoas, ao invés de não encarnar em você, te chamando de Bíblia, te chamando de cretão. Você pensa que eu, quando me converti, né, era conhecido como Pai de Santo, tinha um suposto nome no ABC, um nome como esse eu não quero nunca mais, mas eu tinha. E tinha pessoas que debochavam, que diziam que nada, isso é fogo de palha, isso daqui a pouco passa. Pessoas que torciam para que fosse, que desse tudo errado. E tem gente, amado, que quando começa a dar as coisas erradas, realmente larga tudo para cima. Talvez na própria família não te der apoio como crente, talvez você é um desses. Ou você é o terceiro, sabe? É membro da igreja, mas Deus fica em segundo lugar. Não, se der, pastor, eu vou. Se não der, eu não vou. Eu sou assim, se esse mês der para me dizimar, eu dizimo. Se não der, eu vou pagar minhas contas primeiro, porque primeiro as minhas contas, depois Deus. Ó, esse mês, se der para mim vir na consagração, eu venho. Se não der, pastor, entende, né, pastor? Deus entende todas as coisas. Olha, pastor, se der, eu faço aquilo que o senhor falou, entregar o panfleto dizendo assim, olha, tal dia vai ter uma campanha tal. Se não der, pastor, cada um. Será que você é desse? Que Deus fique em segundo lugar? Ou você é aquele, primeiro eu vou fazer as coisas de Deus, depois eu faço as minhas. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu sei quem me sustenta é Ele, quem me abençoa é Ele, quem me dá saúde é Ele. Se eu tenho o que tem é Ele que me deu. Se eu tenho sonhos é Ele que projeta para que eu tenha um sonho. Deixa eu fazer as coisas de Deus primeiro, porque eu fazendo a de Deus, Deus vai fazer as minhas. Porque Deus me pede algo possível e eu peço para Ele o impossível. Se eu faço as coisas dele, pode ter certeza que Ele terá prazer de fazer as minhas.
Se você é daquele funcionário que quando o patrão precisa e ele, sabe, fala com você, você está sempre pronto, você pode ter certeza, amado, que um dia Deus vai te honrar lá. E Ele vai ver a tua necessidade e vai abençoar a vida daquele homem para te abençoar. Talvez está mais preocupado com o sucesso pessoal, está doido para ficar rico, juntar muito tesouro aqui na terra. Amém? Ou você é o quarto e último, um frutificador firme, glória a Deus, aleluia. que creu na verdade, que está dando fruto no reino de Deus, que está fazendo a obra, que tem buscado a vida em oração, que tem buscado a tua vida em santidade, que tem errado porque todo mundo erra, mas tem procurado permanecer no acerto. Se você for essa pessoa, a semente do Evangelho caiu numa terra boa. Pastor, eu, pelo jeito, estou lá na pedra. Mas ainda há tempo de você tirar as pedras do caminho e ser uma terra fértil. Ainda há tempo, amado, porque olha, uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção: quem é Deus na nossa vida? Quem é Deus na nossa casa? Quem é o Senhor no nosso ministério? Eu quero te dizer, meu querido, que Deus está presente aonde a gente menos imagina. Amém? Deus está presente aonde você nem imagina que Ele está, mas Ele está ali do teu lado. E tudo aquilo que você vier fazer, tudo aquilo que você vier praticar, sabe? Ele está do teu lado, Ele está vendo, Ele está prestando atenção. E você precisa entender que Deus tem um chamado para a tua vida. É um chamado de conquista.